O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos dentro da novena a liturgia do 27º domingo do tempo comum. E hoje tem o tema do matrimônio. Nós escutamos na primeira leitura Deus falando que era agradável Adão ter uma companheira porque ele se sente só. Quando Deus fala isso, o Criador, ele está querendo dizer que, de fato, homem e mulher nasceram de forma natural para se completarem, se complementarem. Portanto, é mais do que natural o homem se unir a uma mulher para que os dois juntos se tornem uma só carne. Só que essa concepção de uma só carne só conseguiu ser vivida na profundidade depois de Jesus. Antes, a família, o homem juntava-se à mulher, e aí várias situações colocaram a família em descrédito, colocaram a família de forma ali relativa, no sentido que muitos divórcios acontecendo, a mulher sendo expulsa de casa por conveniência do marido, muitas realidades duras que deixavam a mulher à margem da sociedade, lá no Antigo Testamento. Então Deus disse no Evangelho: por conta da dureza do vosso coração é que acontecia os divórcios, por conta da falta de conversão, por conta da incapacidade de buscar a compreensão do que é de fato serem uma só carne. Não diferente do nosso tempo, as famílias hoje ainda vêm sofrendo cada vez mais as investidas desse mundo afastado de Deus, relativizando o casamento, relativizando o matrimônio, relativizando essa instituição que de fato é o futuro e o germe da sociedade. Portanto, quando nós falamos de família, é preciso lembrar que Maria Santíssima
representada nessa imagem peregrina que veio do Santuário Nacional, nos aponta o modelo ideal. Maria, José e o menino Jesus se complementavam, um respeitava o outro, um se unia ao outro, um não era maior que o outro, não se considerava mais sabido, mais entendido, com a voz da razão. Todos tinham um papel e uma contribuição dentro daquela família, dentro daquela sociedade nuclear que nós chamamos de família. Portanto, ser família de Deus aqui na terra para nós hoje é um desafio, não é fácil. Por isso que Jesus disse no Evangelho que para entender todas essas palavras, por serem duras, por serem complexas, é preciso fazermos como crianças. Jesus não se cansa sempre de dizer que precisamos ser como crianças para merecermos o reino de Deus. Também dentro de casa, esposo, você precisa colocar a sua dependência em Deus. Não em si mesmo, não nas suas próprias forças, não a partir das suas próprias expectativas, mas colocar em Deus. É Deus que deve ser o centro que conduz a sua vida, a sua história, o seu papel de esposo dentro de casa. E quando o esposo tem esse papel de fato, prover a casa, não apenas no sentido material, mas moral e espiritual, a família de fato vive essa rocha, essa casa espiritual construída na rocha que é o próprio Cristo. Porque virá a tempestade, virá ali as tentações, virá ali o tempo que busca corroer essa casa, mas ela não vai ruir, porque ela está fundamentada na rocha que é Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vocês que vivem o matrimônio tem o mesmo grau de dificuldade para nós sacerdotes, tem o mesmo grau de dificuldade para as irmãs religiosas, para os irmãos religiosos, porque é renúncia. Imagina você subir num altar, você entregar a sua vida para o seu esposo, o esposo para a sua esposa e vice-versa, e ali se torna um só. Não é o padre que celebra o casamento, eu sempre falo isso nos casamentos. É o casal que celebra o matrimônio. E por que o casal que celebra o matrimônio? Porque eles se tornam uma só carne. E quem é a testemunha? O padre e a família. Mas quem que abençoa essa união? É o próprio Deus. E quando tem o consentimento, um faz o voto para o outro, Deus entende que eles querem se tornar uma só carne. E se tornando uma só carne, é como um organismo. Se a gente tira um pedaço do organismo, ele morre, porque compromete o todo. Portanto, esposo e esposa são um só diante de Deus. Quando Deus olha para a sua família, olha para você, esposo e esposa, vê apenas uma única realidade, não tem separação. E se ali de fato foi consumado, se teve reta intenção no casamento, se o casamento de fato está sendo frutuoso e tem esse esforço, Deus entende que os dois são uma só carne. E somente a morte de um dos dois vai comprometer esse vínculo. Também falar para as esposas, para as mulheres. Muitas vezes as mulheres sofrem com a tal da desconfiança, perde a paz do coração. E aí fica a pergunta: por que tanta desconfiança? Por que tanta desconfiança? Por que de fato não confiar no esposo? Se ele de fato tem esse esforço para cada vez mais estar dentro da vida da família. Se tem a desconfiança, é preciso partilhar. É preciso abrir o jogo dentro de casa, para que de fato ali tudo se esclareça. E Deus é claro para nós: não vos exponhais ao diabo. Quando tem ressentimento dentro da família, a família está exposta ao mal, está exposta à possibilidade da divisão. E nesse sentido, o marido deve ser o melhor amigo da esposa e a esposa a melhor amiga do esposo. Não é fora, primeiro dentro de casa, sem buscar interferências, opiniões alheias.
da família de fora, mas dentro de casa é que se constrói a família. É ali junto que tendo Cristo como centro que vai se construir essa célula fundamental da sociedade. E nessa liturgia, olhando para Nossa Senhora, a sua imagem peregrina, Jesus nos fala hoje que nós precisamos nos colocar como crianças. Por que que ele gosta tanto da criança? A criança, além de inocente, ela coloca a sua dependência total e exclusiva no responsável, no pai, naquele mais velho. Deus quer que nós também coloquemos a nossa dependência, a nossa confiança nele, não nas nossas forças. Se for nas nossas forças, nós, mais cedo ou mais tarde, iremos sucumbir. Mais cedo ou mais tarde, a nossa segurança cai por terra. A nossa esperança cai por terra. Tudo cai por terra, se eu confio apenas nas minhas forças. Mas quando a minha família é ancorada em Deus, e a partir de Deus, todos os projetos fluem, aí sim, eu estou construindo essa família do céu aqui na terra. E olhando para a imagem peregrina de Nossa Senhora, coloque a sua vida, a sua vocação, pedindo a sua intercessão para que você seja de fato como essa criança, dependente de Deus. Essa criança que depende do pai e da mãe, que nós sejamos dependentes de Deus. E nada melhor do que o modelo de Maria, que foi totalmente dependente aos planos do Pai, de fazer a vontade dele para que pudesse vir a nós, Jesus Salvador. Coloque a sua família nesse momento, diante da imagem peregrina. Coloque os seus filhos. Se você ainda não tem família, coloque seus familiares. Coloque aqueles pelos quais você precisa e reza esta novena, esses dias, para que de fato Maria Santíssima possa visitar cada um de nós com o seu amor e com a sua presença materna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.